A paz do Senhor, meus irmãos. Como vai o seu culto aí? Deixa eu te lembrar de uma coisa. A adoração vai continuar. A gente não adora a Deus só quando a gente está cantando. Amém? Abra sua Bíblia no livro de Deuteronômio. Hoje é um dia especial, no capítulo 10. Louvado seja o nome de Jesus. Aleluia. A mesa está posta. Hoje é uma data memorável. Nós estamos aqui em memória do Senhor Jesus, lembrando o seu sacrifício vicário, isto é, o seu sacrifício substitutivo, mas também a sua morte, mas também a sua ressurreição. Por isso o culto da ceia é um culto tão especial. Eu vou ler apenas dos versículos 14 ao 17, você acompanha aí na sua Bíblia. Deuteronômio, capítulo de número 10. Eu irei ler dos versos 14 ao 17. Amém? Essa é uma semana também muito especial. Nós estamos na semana de oração. Amanhã, mais uma vez, vamos estar aqui às 19h30 orando com os irmãos, em favor da família, para que Deus liberte, as famílias das contendas, das confusões, e que todos possam declarar, como estamos declarando depois de cada momento de oração: Deus habita na minha casa. Ou a minha casa é o lugar onde Deus habita. No final desse mês, todos vão poder ir para a sala da sua casa e, com a autoridade dada por Cristo, levantar a mão e dizer: a minha casa é uma casa onde Deus habita. Vem orar conosco. Diz assim a palavra de Deus: eis que os céus e o céu dos céus são do Senhor teu Deus, a terra e tudo que nela há. Tão somente o Senhor tomou prazer em teus pais para os amar, e a vós, semente deles, escolheu depois deles, de todos os povos, como neste dia se vê. Circuncidai, pois, o prepúcio do vosso coração, e não mais endureceis a vossa cerviz, pois o Senhor vosso Deus é o Deus dos deuses e o Senhor dos senhores, o Deus grande, poderoso e terrível, que não faz acepção de pessoas, nem aceita recompensas. Você pode dizer amém? Podeis assentar. Vamos meditar um pouquinho nessa palavra e depois, na sequência, nós já vamos aqui celebrar a ceia do Senhor. Louvado seja Deus. Eu estou aqui pedindo a Deus para mandar uns anjos para sentar ali onde está vazio e sentar aqui onde está vazio. Os irmãos estão muito amontoados ali no fundo e aqui tem uns lugares vazios. Então Jesus bota uns anjos ali para quem sentar ali receber de Deus algo ainda mais sobrenatural. Amém? Louvado seja Deus. Quem já pregou aqui para a cadeira sabe que Deus faz isso, né? Deus faz isso. Bota os anjos ali e você está pregando, quem olha assim acha que não tem ninguém, mas os anjos do Senhor estão ouvindo ali. Primeiro que eles são os ministradores de Deus. Deus manda eles para trazer aqui sua bênção, não é? Como mandou o milagre no domingo passado, para a vida da irmã Lidiane, e o tumor sumiu, não é? A pastora Benigno, qual a diferença que faz? O fato concreto, é que o tumor sumiu. E isso alegra todos nós. O dia que ela mandou essa mensagem, dando essa notícia, depois que saiu do hospital, eu não me contive de alegria. Não é? Mas, meus amados irmãos, veja bem, o cotidiano da vida, ou na verdade, as formalidades,
né, as formalidades na igreja, principalmente as formalidades litúrgicas, vai nos afastando da percepção clara do Deus que nós servimos, do Deus Todo-Poderoso. E é claro que é por isso que a gente não vê de forma recorrente os testemunhos de tantos milagres na igreja. Ainda acontece, porque Jesus é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Os milagres continuam acontecendo. Talvez nós não os buscamos mais, porque há muitas facilidades. E graças a Deus por isso, e é graças a Deus mesmo, é porque Ele que dá a capacidade para o homem de desenvolver a ciência e assim a gente poder buscar esses recursos que ficam disponíveis para nós. Mas Jesus continua operando, Jesus continua transformando, e nós continuamos servindo ao Deus Todo-Poderoso. Como Moisés disse aqui para esse povo, nós vamos perdendo assim um pouco essa percepção. Até porque muitos de nós na igreja, nós vamos nos envolvendo, não é? Com muitas coisas, com muitas tarefas, com muitas atividades, e às vezes no final de uma jornada, no final de um dia, não é? A gente, bom, hoje eu trabalhei muito para Jesus. E muitas vezes isso é verdade. Eu fiquei imaginando hoje as irmãs, os irmãos que ficaram ali na cozinha fazendo aquele almoço delicioso. Eu entrei lá por alguns minutos, e aí eu tive que chegar e botar a roupa lá no balaio, porque ficou impregnada daquele cheiro bom, né? O cheiro é bom, não é que o cheiro era ruim. Mas, como é que é isso no céu, né? Nós temos que tomar cuidado, bastante cuidado, né? Para separar bem o fazer, o ter com o ser. Diante de Deus é importante você ser santo, ser irrepreensível, né? Como foi lido aqui na carta aos Gálatas, aos Colossenses, né? Da sua boca saem palavras que abençoam, e não torpezas, e não palavras torpes. A gente precisa vigiar, ter essa vigilância. Porque quando você se chega, ou quando nós nos achegamos diante de Deus, o que faz diferença é o que você é, não é o que você tem. E não é o que você faz. Porque o texto que nós lemos é muito claro com relação a isso. E veja bem, meus irmãos, todos nós sabemos que o livro de Deuteronômio é a repetição da lei, mas também é conhecido como a renovação do concerto, porque era uma outra geração. Aquele povo que ficou ali alguns séculos no Egito, eles foram perdendo a percepção que Jacó tinha do Senhor. Jacó foi para lá com mais 80 pessoas, né? 81 pessoas, chegaram no Egito. Deus foi os abençoando. E eles foram perdendo o entendimento que aquela multiplicação, aquele poder que eles foram adquirindo no Egito, as riquezas que eles foram adquirindo no Egito, como muitos aqui têm adquirido, né? Possivelmente, os da minha geração aqui têm muito mais que seus pais tiveram. Tem muito mais conhecimento, tem uma vida muito mais confortável. A palavra de hoje é para você entender, reconhecer que você serve um Deus Todo-Poderoso. É o Deus Todo-Poderoso que nós servimos. Como Deus, Ele próprio, inspirou Moisés para dizer isso para o povo. No texto que li. Olha, o Senhor vosso Deus é o Deus dos deuses e o Senhor dos senhores, o Deus grande, poderoso e terrível, que não faz acepção de pessoas. E por que eu estou dizendo do ser e do ter? Ou do fazer e do ter e do ser? Porque o texto diz, ele não aceita a recompensa. A única coisa que você pode fazer para de fato agradar a Deus é adorá-lo e crer nele. Não há sacrifício. E é interessante que nós aprendemos isso lá no Antigo Testamento. Se não me entrar a memória, 1 Samuel, capítulo 15, né?
Samuel disse para o povo, olha, para Deus importa é misericórdia e não sacrifício. Esse negócio dos bois, dos carneiros, dos bodes, dos pombos que vocês sacrificam, é um rito. Vocês foram transformando isso como um rito. Que é a mesma coisa de vir ao culto domingo. De vez em quando eu falo isso, né? No automático. Tomo banho, pego ali uma roupa, sempre uma roupa boa, vou para a igreja, mas depois que vai embora daqui, parece que tudo aquilo que você ouviu da palavra de Deus ficou aqui. Não, é para você levar com você. A bênção é para você levar. O Espírito Santo precisa ir com você, para ele continuar te abençoando ao longo dos dias, das horas, das semanas, porque nós não sabemos como será o amanhã, como será a terça-feira, nós não sabemos. Agora, quando nós temos certeza que nós servimos ao Deus Todo-Poderoso, nós não preocupamos com isso. É por isso que Deus inspirou alguém e ele cantou, se Cristo comigo vai, eu irei e não temerei, não é? Por isso. Isso é a percepção que nós servimos ao Deus Todo-Poderoso. É a fé que nós servimos o Deus Todo-Poderoso. Então Moisés pega aquela geração, aquele povo se distanciou de Deus. Inclusive aceitaram a escravidão. Eles aceitaram ser escravos naquela terra estranha, porque o período que eles ficaram lá foi longo, e aquelas pessoas que se lembravam de Jacó foram morrendo. Os pais deles foram morrendo, e agora entra um povo novo para governar e começa a dizer, esse povo aí é uma ameaça para nós. É que vocês não percebem. Mas especialmente nos governos autocratas do mundo, eles veem a igreja como uma ameaça do poder. Porque o povo de Deus é um povo livre, que só se dobra diante de Deus. São bons cidadãos, boas cidadãs, cumprem as leis, mas não adora outro Deus senão o Senhor. Nós não temos ídolos. Nós não temos ídolos. E aquele povo do Egito percebeu isso claramente. Então nós vamos fazer diferente, nós vamos agora forçá-los, escravizá-los, para que eles não prosperem tanto. E assim o fizeram. Deus continuou abençoando. E eles falaram, tem que tomar outra medida, vamos matar aqui os homens, deixar só as mulheres, porque as mulheres não iam à guerra naquele tempo. Hoje tem muitas mulheres nas Forças Armadas, né? Inclusive Letícia, né? Filha do evangelista Maurício, nós cremos que ela vai ser uma das primeiras generais do Brasil, né? É diferente daquela época. Mas, meus irmãos, e aquele povo foi afastando de Deus. Eles foram aceitando a escravidão, como muitos de nós passamos a aceitar a opressão do mundo, a opressão da sociedade, e começamos a ter práticas que Deus abomina. E começamos a praticar coisas que entristecem o Espírito Santo. É para você refletir nessa noite, é o culto da ceia. É para você refletir nessa noite. E aquele povo começou a aceitar aquele jugo sobre eles. E as gerações foram passando, eles tinham ali uma comida, trabalhavam forçado, mesmo vendo seus bebês mortos, o sexo masculino, eles continuavam ali, distante de Deus. Aí Deus olha, está errado, Deus começa a preparar. Porque muitos de nós esquecemos que Deus tem e continuará tendo um controle absoluto de todas as coisas. De todas as coisas, inclusive da sua vida. Agora ele vai agir na sua vida se você crê e adorá-lo. Como agiu na vida de Lidiane, que creu, que estava aqui no domingo, no culto, cultuando ao Senhor. E veja que esse povo passa pelo processo de libertação. Deus desafia todos os deuses egípcios.
Cada uma daquelas pragas, eu não vou falar sobre isso aqui nesse momento, já falei outras vezes. Deus estava dizendo para eles e para os egípcios que ele é o Deus dos deuses. E olha, o povo foi embora. O último milagre que eles viram na terra do Egito foi morrer todos os animais primogênitos e todos os seres humanos primogênitos. E sobrar apenas aqueles que passaram sangue do cordeiro de um ano, que nasceu, portanto, no mês de abril do ano anterior, nos umbrais das portas, e que os protegeu. Aí, os seus primogênitos ficaram. E o desespero daquele povo foi tão grande que eles deram para eles o que eles pediram, ouro, prata, né? Deus controlando tudo. Eles viram o mar se abrir, eles passarem como se a gente estivesse andando aqui nessa cerâmica, tudo seco. Viram o mar se fechar para destruir o exército adversário, mas na sequência passaram a murmurar. Eu estou chamando a sua atenção para isso. Deus continua sendo Deus. Ele não te abandonou. Ele é o Deus Todo-Poderoso. Ele vai fazer. Essa semana eu mandei uma mensagem para alguém dizendo que todas as dificuldades que nós passamos na vida, Deus está querendo nos ensinar alguma coisa. E uns de nós aprendemos, outros não. E talvez, aí estou dizendo eu, não a Bíblia, e talvez você continue sofrendo, porque não conseguiu aprender aquilo que Deus quer te ensinar, através do cotidiano da vida. Talvez. Ou talvez é porque seu vale é mais longo, e Deus quer te aperfeiçoar de tal forma que Ele tem algo grandioso para você fazer no reino dEle, lá na eternidade. Ele precisa te ensinar algumas coisas, porque lá não vai ter jeito de rebelião, lá não vai ter contenda, lá não vai ter reclame. Já foi lido aqui e dito em palavras de oração no início desse culto. E olha, e aquela geração, quando Deus percebeu quem eles eram, disse, olha Moisés, eu levanto outro povo, deixa esse povo aí. Saíram aproximadamente 630 mil homens acima de 20 anos do Egito. E Deus disse, bom, esse povo aí não pode entrar na terra que eu preparei. E quando um de cada tribo foi à terra, eles disseram, não, lá não dá para nós. Lá não dá para nós porque ali é terra de gigante. Esqueceram, já estava distante de Deus de novo. Acabaram de ter visto o milagre e já estava distante de Deus de novo. Não, aquele povo ali, não. Eles vão nos matar a espada. Ô, Moisés, você tirou a gente do Egito para a gente morrer aqui. Moisés fica irritado, vai falar com Deus. E não só isso. A manifestação de Deus naquela aliança para aquelas pessoas foi algo que nunca mais se viu na terra. Porque Deus se manifestou no Monte Sinai para dar a Moisés a lei, de forma que nós nunca vimos. Primeiro, um ser humano ficar 40 dias sem comer e sem beber. E Moisés ficou lá no monte. E eles viram os relâmpagos, os trovões, o fogo, a fumaça, eles viram com seus próprios olhos. A água é salobra, vira a melhor água mineral do mundo. Melhor do que aquelas que eles trazem lá do gelo, né, do Polo Norte, e engarrafa e vende aí por 40, 50 dólares a garrafinha. Aquela água que Deus, né, purificou ali naquela fonte de águas amargas, né, por isso o lugar se chamou Mara. É a melhor água mineral do mundo. E eles beberam a água. Reclamaram de carne, tiveram carne. Reclamaram de comida, tiveram o alimento mais nutritivo do mundo, que ser humano nenhum nutricionista. Ninguém conseguiu reproduzir a essência do maná que sustentava as pessoas o tempo todo. Equilibrado. A proteína, a energia, as vitaminas, tudo tinha no maná. Mas mesmo assim eles foram perdendo a percepção. Deus agora diz assim, Moisés, esse povo não pode ir para a minha terra. Esse povo é rebelde, esse povo é incrédulo.
Você já está entendendo, né? Eu creio que o Espírito Santo está falando no seu coração. Não dá para entrar na terra assim. Não dá para ir para o paraíso assim. Não dá para a terra que mana leite e mel. Abelha sem ferrão, irmãos. Tirar mel de abelha que não tem ferrão, né? E aquele tanto de cabra, tudo leiteira, que já estava lá na terra. Terra que mana leite e mel, literalmente. Terra fértil. Olha. Aí Deus falou, faz o seguinte, Moisés, esse povo não pode ir para lá. Então eu vou provar eles aqui. Sobrou Josué e Calebe. Aí eles chegaram na margem do Jordão, e antes de atravessar o Jordão, tinha 3 reinos. Deus disse, pode ir, pode ir lá. Aqueles 3 reinos foram destruídos. E agora, Moisés reúne o povo. E é por isso que Deuteronômio chama a renovação do concerto. Aquelas pessoas que eram aproximadamente 630, 640 mil, o número exato me falha aqui, porque está lá no livro de Números. Quantos acima de 20 anos tinha em cada tribo? É porque às vezes a gente vai envelhecendo, o neurônio morre, né? Mas está lá, depois você lê. Praticamente o mesmo número, tem uma diferença aí de 20 mil pessoas. E Moisés reúne eles, e é claro, os filhos e tal, e começa a falar sobre isso. E esse é o texto que eu li. Agora, pois, ó Israel, que é o que o Senhor teu Deus pede de ti, senão que temas o teu Deus, que andes em todos os seus caminhos, que ames e sirva ao Senhor teu Deus com todo o teu coração e com toda a tua alma. Porque agora eu vou entregar para vocês uma terra, e vou entregar de forma sobrenatural. Aí eu quero dizer para você, nós estamos celebrando aqui o que houve, um fato sobrenatural, que o próprio Deus veio aqui. Viveu como um de nós. Pagou, resgatou-nos, tirando-nos das trevas para a sua maravilhosa luz, morreu no meu, no seu lugar, sofreu no meu e no teu lugar. E agora ressuscita. Mas antes disso, disse, olha, vocês precisam fazer isso em memória de mim, é a ceia do Senhor. E que nós vamos ler o texto clássico aqui daqui a pouco. E olha, meus irmãos, aquela geração pereceu no deserto, portanto eles não serviam. Eles não serviam, pela terceira vez, eles não serviam para entrar na terra que o Senhor preparou para eles. Nós temos uma vantagem. A geração que antecedeu a nós não era rebelde como Israel. A geração que antecedeu a cada um de nós na igreja, diferente do povo judeu, era um povo santo. É porque nós temos pouco conhecimento da história dos nossos primeiros irmãos. Poucos, porque não havia registro. Sabemos a história da igreja primitiva. Tem até um hino bonito, que eu não lembro quem canta, nem direito quem é, mas que nós somos a semente do sangue, né? Daqueles irmãos que morreram. E olha, eles renunciaram à vida para que eu e você estivéssemos aqui nessa noite. Eu conheci alguns pastores pioneiros antigos e sentava para ouvi-los, já contei isso aqui. O pastor Vanderlino, que andava quilômetros e quilômetros a pé para evangelizar os povoados. Morreu com as 2 pernas amputadas por diabetes. Não tinha uma casa para morar. Tinha 11 filhos. Nenhum tinha emprego. Nunca pagou INSS, portanto não tinha aposentadoria. Mas ele morreu feliz. Nós tivemos a oportunidade de ir no hospital da cidade vizinha vê-lo. Ele sem as 2 pernas, sabendo que estava deixando os filhos. Mas ele tinha clara noção do Deus que ele servia, era o Deus Todo-Poderoso. O Deus Todo-Poderoso. Eu já contei isso aqui diversas vezes, e ele contava para nós que às vezes andando tudo a pé, não tinha carro, não tinha ônibus. E hoje tem cidades que têm igrejas enormes, e que as pessoas não sabem nem que ele existiu, mas isso não tem problema, porque está registrado no céu. É um equívoco nosso
querer que as pessoas reconheçam aqui na terra o trabalho que nós fazemos para o reino de Deus. Não queira isso para você não receber tua recompensa aqui na terra. Espere recebê-la lá no céu, nas bodas do Cordeiro, no tribunal de Cristo. E ele diz que às vezes com muita sede, não tinha casa, tudo mato, ele andando naquelas estradas meio que carreteira assim, e achava aquelas poças d'água, de chuvas de muitos dias, e quem já andou aí sabe, aí fica aquela lama, aquele lodo verde, esverdeado por cima da água, mas ele com muita sede. E os crentes naquele tempo andavam com lenço no bolso, porque a gente chorava muito da igreja. Então andava para secar as lágrimas. Ele disse que abria o lenço em cima daquele lodo e chupava aquilo para saciar a sede. Os nossos pioneiros, ou a geração que antecedeu diferente da geração de Israel, foram homens santos de Deus, que não temeram o diabo, que não temeram as doenças, que não temeram a pobreza, que não temeram a falta de status social, que não temeram o não reconhecimento da sociedade, porque ninguém dava valor para aquele povo. Até os anos 80, os crentes aqui no Brasil, a gente era conhecido como gentinha, um povo inculto. Mas nós servimos ao Deus Todo-Poderoso. E olhando hoje aqui para a igreja, né? Olha que maravilha. Aqui mais ninguém passa fome. Aqui não. Graças a Deus. Porque um ajuda o outro. Os que Deus abençoou mais, ajudam os que não têm. A nossa geração anterior à nossa, foram santos homens de Deus, santas mulheres de Deus. As irmãs renunciavam, né, à vida profissional, muitas vezes, para ajudar o esposo na igreja. Nós conhecemos muitas irmãs assim. Nós conhecemos irmãs que nem sabiam o que era depilar as axilas, as pernas, porque aquilo não tinha importância para elas. Porque elas queriam ficar bem com seu esposo, não queria que... Para elas não interessava se as pessoas que as vissem achá-las bonitas, feias, simpáticas. Elas queriam apenas servir ao Senhor. E Deus deu a elas um esposo e elas... Mas eu não quero que você volte a esse tempo. Mas eu quero que você continue crendo que você serve ao Deus Todo-Poderoso. E que você vigie para que a pressão do mundo e da sociedade não afete seu comportamento. Tem um texto que eu li, tem uma frase importante, não é? Que Deus inspira Moisés no verso 16, ele fala aqui assim, ó: circuncidai, pois, o prepúcio do vosso coração. Como é que é isso, pastor? A circuncisão era o sinal exterior, material, que aquela pessoa servia a Deus. E a fé e o arrependimento era o sinal espiritual. Não é preciso ter só o sinal exterior, ele é importante, mas mais importante é o sinal interior. Você precisa ter fé, arrependimento. Não permita que o mundo te oprima de tal forma que você esqueça que você serve ao Deus Todo-Poderoso. Isso não é uma palavra de saudosismo, não. O povo de Deus hoje, nós recebemos uma herança de fé extraordinária dos nossos antecessores. Extraordinária. Por isso, né, Jesus continua operando. Né? Quando nós entendemos e temos intimidade com Deus, que entendemos que Deus é o Deus Todo-Poderoso, nós vamos admitir aquilo que Jesus nos ensinou em João capítulo 15, se não trai a memória, no verso 5. Né? Nós vamos entender, e Jesus disse assim, olha, eu sou a videira, vocês são as varas. É aquele texto que ele se revela também, né, como aquele que nutre e como aquele que dá vida a quem o serve, a quem crê nele. E ele fala assim, ó, sem mim nada podeis fazer.
É uma ilusão nossa achar que eu posso fazer alguma coisa por mim sem Deus. É ilusão pura, irmãos. Mas Jesus nos ensina, olha, eu sou a videira. Sem mim, nada podeis fazer. Na verdade, o texto diz assim, ó, segunda parte do texto, quem está em mim e eu nele, este dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. É impressionante como muda, as situações mudam quando nós servimos ao Deus Todo-Poderoso. Moisés chama aquele povo e disse assim, ó, vocês não conhecem esse Deus, vocês precisam continuar servindo, se vocês desobedecerem esse Deus, alguma coisa ruim vai acontecer. E nós sabemos que depois que eles conquistaram a margem leste do Jordão, 2,5 tribos, a meia de Manassés, quiseram ficar daquele lado, Moisés orou a Deus e disse, não, vocês podem ficar aqui desde que vocês só voltem para cá depois que a gente tiver dominado a terra. Vocês não podem abandonar seus irmãos porque vocês acharam um lugar bom. Percebe? Você não pode abandonar seu irmão, porque agora você está bem. Deus está falando aí com você, né? Eu sei que está. Eu sei que está. Porque a Bíblia não é um livro de regra, a Bíblia é um livro de princípio. Olha, e Israel começou, depois de conquistar a terra, a se misturar com as práticas daquele povo. E Deus apertava eles, a ponto de usar Jeremias, dizendo assim, ó, vocês estão assim, mas se vocês me clamarem, eu vou responder vocês. Aí eu quero dizer para você nessa noite, se você clamar por Cristo, Ele vai responder você. E vai anunciar para você coisas que você não sabe. Que às vezes você já ouviu, às vezes até pode recitar, mas não vive. Mas não vive. E me lembro que, segunda Crônicas, Israel tinha uns reis que faziam o que era mal, é a expressão do texto, aos olhos do Senhor. Aí, bom, já que vocês querem viver assim, então lute com suas próprias forças. E os inimigos vinham para cima deles. Aí levanta um rei chamado Asa, e a Bíblia diz que Asa fez o que era reto, o que era bom aos olhos do Senhor. Só que mesmo a gente fazendo o que é bom aos olhos do Senhor, mesmo fazendo o que é bom, mesmo tendo uma vida santa, as lutas, não é? Continuam acontecendo. E tinha um povo que resolveu atacar Israel, e Asa era rei. Asa conseguiu contar um exército de 300 mil homens. Só que os etíopes tinham um exército de 1 milhão de homens. E a luta era corporal, né? Não tinha drone kamikaze. Era a luta ali na espada, na lança, no arco, na flecha. E 1 milhão contra 300 mil, irmãos, é 3-1, é mais de 3-1, é difícil. Você pode ser bom na espada, mas olha que junta 3. Quando o rei Asa viu aquilo, por isso nós estamos no mês de oração, e por isso que a gente mantém a tradição de orar. Asa, a Bíblia diz que Asa clama ao Senhor. E diz assim, Senhor, presta atenção, 3 ou 4 frases, o poder que isso tem. Ele fala assim, Senhor, nada é para ti ajudar. 2 Crônicas, capítulo 14, e o que eu estou dizendo aqui é o verso 11. Nada para ti é ajudar. Quero o poderoso, que é o de nenhuma força. Ajuda-nos, pois, Senhor nosso Deus, porque em ti confiamos. E no teu nome viemos contra essa multidão, Senhor. Tu és nosso Deus. Não prevaleça contra ti o homem. Nós sabemos o que aconteceu. Você pode dizer assim, Senhor, não prevaleça contra mim o homem. Senhor, não prevaleça contra mim o mundo. Senhor, não prevaleça contra mim esta sociedade corrompida, cheia de relativismo humano, cheia de egocentrismo humano, mas que somente o teu Espírito Santo reine, domine e conduza a minha vida.
Isso é cristianismo puro. Sem contaminação. Sem contaminação. E essa percepção de Deus, por isso que o livro de Salmos é maravilhoso. Aí Davi escreve no Salmo 24 assim, ó: quem é este rei da glória? Isso virou hino depois, né? O Senhor forte e poderoso, o Senhor poderoso na guerra. A gente sabe que esse Salmo 24 é messiânico, né? Ele está falando de Jesus. Mas é lógico que um exército menor venceu o maior. Davi pequenininho, franzino, talvez um pouco mais alto que eu, né? Mas venceu um gigante de mais de 3 metros de altura. E não precisou nem usar as armas tradicionais da guerra. Como os crentes não usam as armas tradicionais do mundo. Do falar mal, da inveja, de puxar o tapete. Crente ora. A arma do crente é a oração. Porque ele entende que ele serve o Deus Todo-Poderoso. Compreende isso. Não tem dúvida sobre isso. É porque às vezes a gente esquece que o Deus que nós servimos é o Deus que cria. Ele cria, Ele é criador. Se você puxar sua mente, tudo que você conhece na terra, da natureza, o mar, o rio, a água, os animais. Lembra? Gênesis capítulo de número 1. No princípio criou Deus o céu e a terra. Esse verbo criar, no hebraico, é uma atribuição que só Deus pode ter. E nós sabemos que Deus criou matéria que não existia. Essa história aí do Big Bang, que tinha uma matéria, conversa. Até ajuda a entender a origem do universo, mas não existia nada e Deus criou do nada, né? Até porque João revela para nós, no seu livro, lá no Evangelho de João, no princípio era o Verbo. Não havia nada. Não havia nada. Mas Deus resolve criar o céu e a terra. Lembra como é que Ele criou? Haja luz. Haja expansão, isto é, firmamento. Lembra? E a Bíblia vai dizendo, e disse Deus. Disse Deus. Ajunte-se as águas debaixo dos céus. E disse Deus, aparece uma porção seca. É assim que Deus faz. E a Bíblia continua, e disse Deus, produz a terra erva verde que dê semente. E apareceu. E a Bíblia continua, e disse Deus, haja luminares na expansão. As estrelas apareceram. E a Bíblia continua. Produz a terra alma vivente, conforme sua espécie. E os animais foram criados. É esse Deus que nós estamos aqui cultuando. É esse Deus. Ele é o mesmo Deus. Ele é o mesmo Senhor. É esse que veio aqui e morreu por mim e por você. É Ele. É esse mesmo Deus. O Deus que curou a irmã Lidiane. É esse mesmo Deus. É o mesmo Deus. Mesmo Deus. Ele continua, né? Agora nós vamos fazer o homem à nossa imagem e semelhança. E fez. E caprichou melhor, porque nós seríamos a imagem e semelhança dele. Ele pega pó, terra, né? Aí na terra tem esses minerais todos. Como a Decruz também é cultura num punhado de terra, irmãos. Se você pegar um punhado de terra assim, ó, ali tem mais de 100 mil germes, seres vivos, num punhado de terra assim. Se chegar na roça, encher a mão de terra, ali tem mais de 100 mil seres vivos. Além de ter um conjunto de minerais, né? Aí Deus pega esse negócio, desenha ali alguma coisa, monta alguma coisa e ó, alma vivente. Sopra em nós uma porção dele. Você sabia que você é uma porção de Deus? E é por isso que você consegue ser o templo onde Deus habita. E é por isso que você é o templo onde Deus habita.
Esse relógio é malvado comigo. Nós vamos afastando do Senhor, esquecendo que Ele é poderoso para transformar. Ele já revelou isso para os hebreus. Quando Deus usa Ezequiel para dizer que ele mudaria os danos que nós mesmos provocamos, e ele faz essa promessa lá em Gênesis 3,15, que aí todo mundo conhece o texto. Quando o povo estava no pecado, afastado do Deus Todo-Poderoso, aí Deus levanta Ezequiel, o povo cativo, escravo de novo. Olha só, aquele povo que viu Deus operar milagre e maravilha, estava escravo de novo, estava lá na Babilônia. Aí Deus levanta Ezequiel ficou meio assim, porque as visões que Ezequiel teve, para mim, para aqui tem muito teólogo, né? Para mim são as coisas assim mais complexas da Bíblia. Aquelas visões de Ezequiel são umas que não tem como a gente imaginar o que ele viu, né? A gente sabe o que ele escreveu, mas aqueles seres que ele viu, aquele negócio, o mundo está querendo botar na sua cabeça aí que é extraterrestre, né? Não caia nessa onda. Aquilo é ser celestial. Ser celestial. Aquilo não está em Marte, aquilo está na glória, está no céu, que Paulo teve a oportunidade de ir lá, no terceiro céu. E Deus fala assim, eu vos darei um coração novo. Esse é o Deus que transforma. Deus já usa Ezequiel para dizer isso, eu vou dar para vocês um coração novo. Esse coração de pedra aí perdido, endurecido, amante do mundo, do pecado, eu vou transformar esse coração. O Deus Todo-Poderoso transforma. Ele não transformou você, não trouxe você para cá hoje. Pastor, mas eu estou afastado. Você vai voltar. Eu vou orar por você, você vai voltar. Você vai entender o Deus Todo-Poderoso. Pastor, eu estou meio assim. Você vai voltar hoje, em nome de Jesus. Você vai aceitar Jesus, reconciliar com Cristo. Você vai receber uma oração aqui que você vai entender o que é Deus tirar o coração de pedra, pôr um coração de carne. Como ele revelou para o profeta Ezequiel. Aquele povo rebelde que teve que sair da terra porque não cumpriu, não obedeceu a Deus. Deus é misericordioso. Diz assim, olha, Ele tem misericórdia de mim e de você. Vou dar para vocês um coração novo. Porém dentro de vós um espírito novo. O espírito humano está corrompido. Deseja mal para os outros. Agora Deus quer colocar... Que espírito novo é esse? Jesus já ressurreto, vai instruir os discípulos e diz assim, olha, eu não vos deixarei órfão. Vou vos mandar o Consolador. João capítulo 15, vou mandar o Consolador. Vou mandar o Consolador. O Consolador está em você. Você está aí adorando Ele, glorificando o nome dEle. Na verdade, Ele vai fazer você glorificar o nome de Jesus. O nome de Jesus. O nome de Jesus. Você consegue? Glória a Jesus. Esse é o coração novo que o Deus Todo-Poderoso te deu. Glória a Jesus. Glória a Deus. Glória a Jesus. Louvado seja o nome de Jesus. Glória ao Senhor. Aleluia! E meus amados irmãos, percebe que o Senhor já tirou o coração de pedra e deu... Pastor, mas tem uns pedaços ainda que tem endurecido. Espera um pouquinho, daqui a pouco nós vamos orar. E o que tem de pedra aí, Deus vai tirar. Você vai entender o Deus Todo-Poderoso. Vai compreender o sacrifício substitutivo de Cristo, que Ele fez por mim e por você. E nos dá a condição... que foi o texto que eu li aqui na abertura, domingo passado, do nosso mês de oração. Esse coração novo te dá a condição de entrar com ousadia. Não é entrar é com ousadia diante de Deus. Você já percebeu isso? Lembra disso? Você pode entrar com ousadia diante do trono e conversar com Deus. Conversar com Ele. Vocês têm ideia quanto que um lobista... cobra aí das organizações para marcar uma audiência com o presidente da República, né, com o presidente do Senado, da Câmara. Tem ideia quanto?
Esse Deus Todo-Poderoso está trocando seu coração. Hebreus capítulo 4, né? Para você entrar com ousadia e estar diante do trono. Olha, você está diante do trono. Diante do trono. Aí quando você chega diante do trono, irmão, cadê a depressão? Cadê o tumor? Cadê o joelho estragado? Cadê o nervo que estava doente? Cadê o olho que não enxerga? Cadê a doença que está consumindo o corpo? Por quê? Porque você entrou com ousadia e está diante do trono do Deus Todo-Poderoso. Aleluia! Aleluia! Louvado seja o nome de Jesus. E é por isso quando João, antes de ter a revelação das últimas coisas, é que Jesus aparece para ele, se identifica, ó, eu sou, e fala quem ele é. E ele vai falar para a igreja, que é uma das igrejas que Jesus não fez nenhuma crítica a ela, que é a igreja de Filadélfia. Em determinado momento, Jesus usa João para dizer assim, olha, eu sou, né? Escreve isso aí, João. Isso diz o que é santo, o que é verdadeiro, que tem a chave de Davi, que abre e ninguém fecha, e fecha e ninguém abre. Capítulo 3, verso 7 de Apocalipse. Aleluia. Meus amados irmãos, é o Deus Todo-Poderoso. Pastor, sim, mas o senhor disse que diante dele, eles, claro, Mateus capítulo 12, verso 22, tem muitos outros textos, trouxeram-lhe então um endemoniado cego e mudo, de tal modo que o curou, e que o cego via e o mudo falava. E é por isso que ele faz um dos convites mais extraordinários da terra, lá no capítulo 11 do Evangelho de Mateus, ó, vinde a mim. Está cansado, está oprimido, vida aí está difícil, venha que eu vou te aliviar. Eu não posso fazer isso, mas Jesus pode. Eu não tenho esse poder, mas Ele tem. O Deus Todo-Poderoso, presente aqui nesta noite, tem esse poder. E é impressionante, irmãos, como a gente não observa os personagens que Deus permitiu que a história deles ficassem na Bíblia, que tiveram a compreensão do Deus Todo-Poderoso. Eu fico imaginando a declaração de Maria, quando ela vai visitar Isabel, as duas já grávidas, Isabel uns meses na frente, e a Bíblia nos ensina que o bebê de Isabel, que era João Batista, né, quando Isabel chega, ele mexe no ventre. Se não me entrar, a Bíblia diz que até ele salta no ventre, né, da mãe de Isabel, e que foi concebido também de uma forma sobrenatural, porque Isabel já não tinha mais idade para ter filho, ela já não tinha mais ovulação, né? Muito menos o esposo dela, Zacarias. Mas Maria, no cântico dela, fala assim, porque me fez grandes coisas, o poderoso, e santo é seu nome. E Deus também nos revela, e o texto que eu li, que Ele não faz acepção de pessoas. O texto lido aqui na introdução do culto também. Vai lá um centurião romano, né? E aquele homem, Mateus capítulo 8, diz assim, oh, meu criado está doente, tal. Jesus falou, oh, eu vou na sua casa, eu vou lá, vou abençoar vocês. Não, Senhor, eu não sou digno que o Senhor entre na minha casa, mas basta uma palavra, e você entendeu, Deus Todo-Poderoso. Basta uma palavra e o meu servo vai ficar são. Jesus olha para aquele homem e fala assim, eu não achei essa fé aqui em Israel. Não encontrei, mas pode ir embora. Seu criado já está sarado. E naquele momento, o homem foi curado. Por quê? Deus Todo-Poderoso. Deus Todo-Poderoso, que opera onde nós não imaginamos.
que apesar da gente achar o contrário, alguns de nós, graças a Deus, poucos de nós, que os nossos ensaios, nossos cursos, nossas capacitações, nossas graduações, as metodologias sofisticadas de aprendizado, isso tudo é importante, mas isso vale pouco se você não tiver intimidade com Deus. Isso é importante, muito importante, mas vale pouco sem intimidade com Deus, sem entender que Deus é o Deus Todo-Poderoso. De nada adianta formalidade insensível. Por que isso, pastor? Você está aqui no culto e não entendeu até hoje. Presta atenção, eu já disse isso aqui, se não me entrar em memória, em janeiro. Você está aqui, mas está numa formalidade insensível. Você não está absorvendo nada, não está ouvindo nada, não está adorando nada. Eu me lembro que teve uma vez em uma igreja que o ministério de louvor cantava, depois que eles cantavam, eles saíam do templo e ficavam lá fora conversando. Isso é uma percepção do que é adoração, é falta de percepção do que é adoração. Porque nós aprendemos, e como disse, já falei aqui outro dia, que a adoração também consiste em ouvir a palavra de Deus. Mas é ouvir a palavra com vontade de ouvir, com desejo de acreditar e com intenção de obedecer. Porque se você não ouve a palavra com vontade de ouvir, com desejo de acreditar e com intenção de obedecer, você está numa formalidade insensível na igreja. Você veio aqui porque você tem costume de ver. E você não entende que o momento da palavra é também um momento de adoração. Você está aí me ouvindo quem quer que estivesse pregando aqui, você está adorando a Deus. E nessa noite, especificamente, entendendo que Ele é o Deus, entendendo melhor que Ele é o Deus Todo-Poderoso. Ele é o Deus Todo-Poderoso. Você pode ficar de pé? Eu quero orar por você. Quando eu entendo o Deus que sirvo, e é claro que em todas as palavras aqui, a menção do Deus Todo-Poderoso, eu estou falando do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Porque o Pai é Deus, o Filho é Deus, o Espírito Santo é Deus. Todos são pré-existentes. Existem na eternidade passada. Todos eles são pré-existentes. E Ele veio aqui para redimir a mim, a você, fazer a gente entender que Ele é o Deus Todo-Poderoso. E Jesus repete isso depois que Ele ressuscitou. No capítulo 28 de Mateus, Ele reúne os discípulos, Ele já estava ressuscitado, os discípulos já estavam alegres porque a morte foi vencida, olha só. Entendeu o simbolismo também da ceia? Isso aqui está dizendo, a morte foi vencida. E é por isso que Paulo pergunta, onde está a morte, o teu aguilhão? E diz assim, tragada foi a morte na vitória. E conclui, mas graças a Deus que nos dá a vitória por nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E Jesus então reúne. É claro que não é como nós estamos reunidos aqui, não tinha poltrona para sentar, não tinha ar-condicionado, não tinha microfone, né? Não tinha um povo que canta, que é uma benção, né? Como o Asaf, o Ministério de Geração de Davi, um povo que toca, que é só talento de Deus, toca para o Senhor, né? Não tinha nada disso, mas eles estavam alegres, porque eles estavam percebendo que Deus é Deus Todo-Poderoso, e trouxe dos mortos o seu Senhor, o Senhor que eles durante 3 anos andaram com eles, viram Ele operar sinais de maravilhas, e estavam ali, ansiosos por servi-lo. Por isso obedeceram e foram para o cenáculo para serem cheios do Espírito Santo, para serem batizados com o Espírito Santo. Jesus então fica de pé e diz assim, olha,
é-me dado todo o poder no céu e na terra. É o Deus Todo-Poderoso. Não conheço sua necessidade, mas eu só quero, estou fazendo isso durante toda a ministração. Você serve ao Deus Todo-Poderoso. E você pode, ainda essa noite, entrar com ousadia no trono, ou estar diante do trono com ousadia, pelo sangue de Cristo, que será simbolizado pelo suco de uva que nós vamos tomar. Você pode entrar no trono, e diante do trono você vai falar com Deus Todo-Poderoso. Mas não precisa tomar o cálice ali para falar com Ele. Se você já está apto para tomar, portanto, em comunhão com Ele, com a igreja, você pode agora estar diante do trono do Deus Todo-Poderoso. E eu quero te convidar para fazer isso, para estar diante do Deus Todo-Poderoso, diante do trono. Mas, pastor, quando ele revela para João, para dizer quem ele era, Jesus fala assim no capítulo 1 de Apocalipse, no verso 8, olha, eu sou o alfa, primeira letra do alfabeto grego, sou ômega, última letra do alfabeto grego. Ele está dizendo assim, eu sou o princípio e o fim, né? Diz o Senhor, que é, que era e que há de vir, o Todo-Poderoso. Jesus fala isso para João, e João escreve para nós, e nós sabemos disso. Ah, mas houveram muitas dificuldades. Mas eu perguntaria para vocês, cadê o Império Egípcio? Você que anda aí apavorado, que vai ser do mundo e tal, vai dominar, não sei o quê, o comunismo, cadê o Egito, que era aquele império poderoso? Onde é que ele está? O Egito hoje é uma nação, faz parte ali da ONU, economia, que ninguém dá bola mais. Onde está o Egito? Onde está o Império Assírio? Onde está o Império Persa? Cadê a Babilônia? Onde está o Império Babilônico? Onde está o Império Grego? Onde está? Que influencia a nossa cultura até hoje. Onde está o poderoso Império Romano? Onde está ele? Cadê o Império Romano? Mas a igreja está aqui. A igreja de Jesus está aqui. Porque Ele é Senhor, Ele é o Deus Todo-Poderoso. Ele é o Deus Todo-Poderoso. E a notícia boa é que Ele volta. E vai me levar você, nos levar, para estar com Ele para todo sempre.